Hora de conversar com o Renato Meirelles. É 2021 e há um grupo muito numeroso de determinado país que acredita que o Estado não tem nada que ser laico, tem que ser regido por uma religião, que muita gente, quanto mais melhor, tem que ter acesso às armas e que as mulheres têm mais que se dedicar aos afazeres domésticos. Estamos falando do Talibã? Não, estamos falando de um grupo de brasileiros. É a conclusão que chegou uma pesquisa do Instituto Locomotiva, que é presidido pelo Renato Meirelles, que vai trazer esses dados pra gente. Fala, Renato, que coisa impressionante, hein? Os talibãs brasileiros, bom dia. Bom dia, Megali, bom dia, Carla, bom dia, Sheila. O número impressiona, né? Assim que tivemos a saída dos Estados Unidos do Afeganistão e o Talibã voltou aí a exercer o papel de direção do Estado, todas aquelas discussões que pareciam ter ficado lá no século XX, lá no passado, sobre o direito das mulheres, sobre a importância de ter leis formuladas por pessoas que foram eleitas e não por uma leitura do Alcorão ou da Bíblia. Por exemplo, a discussão sobre andar ou não andar armados ganharam forças no resto do mundo e voltaram ao poder lá no Talibã. Nós estávamos no meio de um estudo sobre os valores dos brasileiros. Estudo que vai ser lançado em breve, que inclusive discorre sobre a polarização política do nosso país, e nós resolvemos buscar desse estudo um perfil da população que, ao mesmo tempo, tivesse a posição mais conservadora com relação ao Estado laico. Ou seja, são os mais radicais com o Estado laico, que contra o Estado laico, né? São as pessoas que de 0 a 10 respondiam nota 9 ou 10 para a importância do Estado ser cristão e ter a Bíblia como grande constituição. Fizemos a mesma coisa sobre as mulheres e a mesma coisa sobre o armamento da população brasileira. Esse é o tripé de sustentação do Talibã, né? Troca a religião lá, mas esse é o tripé de sustentação na área de costumes dos talibãs. E nós chegamos à conclusão que, radicalizando essa intersecção desses três pontos, nós temos 6,5 milhões de pessoas que se enquadram perfeitamente no perfil do Talibã no Brasil. Gente, fala mais sobre isso. Aqui, ó, Carla. Diga. Olha, 24% concordam que o Estado brasileiro não deve ser laico, mas cristão. 24%. 28% concordam que mais pessoas devem ter acesso ao porte de armas. E 17% concorda que as mulheres são melhores para fazer atividades domésticas. Agora, não tem um copo meio cheio aí, Renato? Afinal de contas, 76% acham que o Estado tem que ser laico, 72% que a gente tem que controlar o porte de armas e 83% que não tem essa de as mulheres ficarem em casa fazendo atividades domésticas. Tem esse lado também, né? Sempre tem o lado positivo, né? Que tá difícil olhar o lado otimista ultimamente. O problema é que esses 6,5 milhões são capazes de fazer muito mais barulho. Né? 6,5 milhões são a intersecção dos números, digamos assim, negativos sobre essas são aqueles frases, que gabaritaram, né? Gabaritaram, que concordam com as três. Assim, concordam com as três no maior nível de concordância que a pesquisa aponta. O que a gente tem visto aí? Por exemplo, nós vamos fazer uma análise do apoio às urnas eletrônicas. Nós vimos que 27% dos brasileiros que apoiam, que são contrários à urna eletrônica, né, que apoiam a volta para a urna com papel, movimentam 57% do que sai nas redes sociais. Ou seja, é um grupo pequeno, mas ele é um grupo agitado. É um grupo militante, é um grupo armado, que no grito tenta calar a voz desse pensamento dissonante. Então, esse princípio é o princípio das bolhas algorítmicas, que elas estão mais preocupadas em se fortalecer internamente do que em criar diálogos fora. E quando nós fazemos essa comparação com o Talibã, que é bastante emblemática para ilustrar o pensamento desses brasileiros, as coisas ficam mais claras. Diga. Não, desculpa, Renato, pode prosseguir. Não, e quando a gente olha esse grupo, são os que têm algumas das posições
mais bizarras relacionadas a alguns assuntos, né? Então, 67% acham que a Bíblia tem a receita completa do que é o certo e o errado, né? 70% dessas pessoas acreditam que casais do mesmo sexo não devem ter o direito de se casar. Entre os ultraconservadores, né, você encontra 63% que acham que cotas nas universidades prejudicam a sociedade, né, 43% que acreditam que não houve um golpe militar no Brasil e que que a revolução e o golpe militar no Brasil foram algo bom para o nosso país. Tem um outro dado que não tá aí, onde uma parte considerável, mais de 60%, são contrários à urna eletrônica. Eu ia pedir justamente para você citar esses dados, Renato, porque, como você disse, são 6 milhões e 400 mil adultos brasileiros que se dizem ultraconservadores, que gabaritaram, né, esse tripé, como o Megali bem definiu, mas que acabam se posicionando sobre coisas que não dizem respeito a eles. Por exemplo, essa história de casais do mesmo sexo, que não devem ter direito a se casar. Um ultraconservador dificilmente vai assumir, né, que é homossexual, que é gay, que tem um relacionamento com uma pessoa do mesmo sexo. Mas, ao mesmo tempo, ele se coloca no direito de opinar sobre o que aquela pessoa deve ou não fazer. Isso é preocupante também, né? O alcance, como você estava dizendo, que esses 6,4 milhões aí conseguem ter, sobretudo por meio das redes sociais, né, Renato? Não, é impressionante como todos se arvoram no direito de ser juiz da vida alheia, né? Acho que a concordância total com esses 3 pontos mostra um tipo de pensamento que, infelizmente, em maior ou menor grau, permeia a sociedade brasileira. Um pensamento de uma lei que, em tese, valeria para todos, mas cada um interpreta como quer, que é a lei da Bíblia. A manutenção de uma estrutura de poder do patriarcado, que é o homem sobre a mulher, que vem, inclusive, da leitura que eles fazem da Bíblia, que essa parcela faz da Bíblia, e, por fim, a arma como instrumento de poder, para fazer exercer o que é a vontade dele. Nesse cenário, pouco interessa qual é a discussão sobre a ciência, sobre o que é verdade, o que é mentira. É um modelo que acredita que o Estado e a família devem ser regidos pela fé, e a fé podendo ser interpretada de acordo com o interesse de cada um. E veja que ninguém reconhece, né, o próprio reacionarismo, né? O Talibã é sempre o outro. Aliás, o próprio Talibã, se você for conversar com o cara, eu sou um moderado. O Estado Islâmico, esse sim, é extremista. Ninguém reconhece em si esse extremismo e esse pensamento retrógrado, né? Claro que há um exagero, óbvio, né? Um exagero retórico ao comparar essa gente toda com o Talibã, mas não dá para negar que é um pensamento muito atrasado, de 2 gerações atrás, e muito violento e repressor, como a Carla já falou aí, os fiscais de vida alheia, né? Enfim... É o que ficou, Megali, na época de quando você não tinha nenhuma permissão antes do processo de permissão de ir na armada, né, onde que tudo era legalizado, onde para se divorciar a mulher precisava da assinatura do homem. É um processo que vem herdado aí dos tribunais de Inquisição. Nós ficamos alguns séculos atrás, e esses resquícios permanecem nesse momento conservador que o nosso país aí vive. E tem nesse comportamento a base negacionista. O que se avançou dos séculos passados? Avançou a valorização da ciência, a valorização da educação, a equidade de gênero. E são exatamente esses os valores que permanecem nesses 6 milhões e 400 mil pessoas que ficaram há alguns séculos atrás no nosso país. Renato, sempre um prazer, um abraço, até semana que vem. Um abraço, até a próxima. Até. Beijo, Caninha, beijo, Sheila, até mais. Por vir da Band News.